Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, em as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor, nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Hoje com essa canção tão bonita que nos recorda essa predileção de Deus por nós. Um amor que não tem fim, que não pode ser mensurado, que não tem limite. É a partir deste amor que nos foi revelado por Jesus, pois é Ele o grande responsável por nos revelar o coração de Deus. Jesus é a hermenêutica do Pai, isto é a interpretação mais precisa que nós podemos ter dele. Quem é Deus? Os profetas no Antigo Testamento nos ajudaram a dar passos na direção deste Deus. O povo do Antigo Testamento caminha sempre procurando vestígios de quem é Deus. Temos momentos maravilhosos na história do povo hebreu. A libertação do Egito como prova de amor, toda ela guiada por Moisés. Nós temos em Abraão, o pai da nossa fé, expressões lindíssimas, momentos preciosos desta revelação. Você tem os patriarcas, os profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, grandes homens da história bíblica no Antigo Testamento, que vão construindo no coração do povo cada vez mais a verdadeira imagem de Deus. Em Isaías nós temos textos e passagens preciosas que nos ajudam a mergulhar no mistério do coração do Senhor. Mas o grande momento desta revelação, o ponto alto da revelação, é a encarnação do Verbo. No coração de Maria, no ventre de Maria, a semente divina é colocada. E esse menino cresce, esse menino vira adulto, vive 3 anos intensamente pregando e nos ensinando quem é o Pai. É a partir de Jesus,
na expressão de sua misericórdia, que nós temos a verdadeira imagem do Pai. Agora já não há mais equívocos. A gente já não precisa errar. Deus é amor. E esta frase, minha gente, nós levamos tantos anos para ter o direito de dizer. E se levamos tanto tempo para caminhar na direção deste Deus amor, nós não podemos abrir mão disso por qualquer coisa, por qualquer motivo, por nada dessa vida. Nenhum pecado que a gente tenha cometido pode ter o direito de nos fazer esquecer que Deus é amor. É esse amor que nos faz voltar, é esse amor que nos faz querer diariamente a reciclagem do nosso coração, porque Deus acredita em nós. O amor que comporta justiça, isto é, que nos pede conta daquilo que a gente faz, nos ama e nos entrega diariamente uma oportunidade de fazer a vida ser sempre nova. Nós estamos vivendo um momento da igreja muito especial, pois temos um Papa muito misericordioso, que tem ganhado o mundo, que tem ganhado até mesmo os descrentes, por ter em sua vida, de maneira muito encarnada, a misericórdia de Deus Pai. E é para falar sobre este homem, sobre um documento maravilhoso que está abrindo portas de um ano santo, cujo tema será a misericórdia, que hoje nós temos um grande amigo meu, que já foi o pai deste programa, já foi não, né? Quem é pai continua sendo, né? Ele é o pai deste programa porque foi ele que sonhou o programa Direção Espiritual, foi ele que conduziu durante tanto tempo e que depois carinhosamente passou para mim e que fez uma transformação muito grande na minha vida, como amigo, como professor, como padre. Padre Joãozinho, muito obrigado, querido. Uma honra ter você aqui de novo. Boa noite, seu Cristian. Com esse piano maravilhoso. Você viu agora? Nós estamos bem equipados. Ó. O Cristian até desapareceu ali atrás. Padre Joãozinho, durante a festa da misericórdia eu dizia que crer na ressurreição é muito sofisticado. Você ter uma experiência de fé a partir de um sepulcro vazio. Nós não temos provas materiais da ressurreição, e é bom que não tenhamos, senão a gente não precisaria ter fé. Nós temos o testemunho de pessoas que viveram este Cristo ressuscitado, e hoje em nós, tão nítido, eu tenho certeza que você faz a experiência do ressuscitado, percebendo a transformação da palavra dele na sua vida, no João que você era, no João que você se tornou. Até citei o apóstolo João também nessa transformação bonita de um caminho que ele fez, de um itinerário interior que o transformou no homem do trovão, né? no apóstolo do amor. Eu dizia que é muito sofisticado crer na ressurreição, mas mais sofisticado ainda é crer na misericórdia. A ressurreição é a expressão da misericórdia de Deus, né? Porque misericórdia é uma palavra latina que tem dificuldade de dizer o que ela significa. Jesus nunca falou a palavra misericórdia. Ele falava rahamim, que significa útero, colo. Então, Deus é pai, mas do ponto de vista da misericórdia, do rahamim, ele é mãe, porque ele tem útero, ele tem colo. O Padre Zezinho tem uma música que diz isso: rahamim, Deus tem um colo para mim. E no Antigo Testamento essa é uma das palavras mais usadas, junto com resed, que significa amabilidade, afeto, cordialidade, proximidade. Parece que a gente está falando do Papa Francisco, né? Ele encarna essa misericórdia. Tem muito isso, né? Sabe, essa coisa do colo é muito forte, né? O Papa Francisco é o Papa da misericórdia. E agora a gente começa a entender a lógica do pontificado dele, assim como a do Bento XVI foi a fé, a esperança e a caridade. A do João Paulo II foi os 3 sínodos do padre, então deu pastores da Buvov, dos religiosos e dos leigos, né? Ele reconfigurou a igreja nesses 3 estados de vida. O Bento XVI nas 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, não é? Bem certinho. E aí eu fiquei pensando, mas e o Francisco, qual é a dele? Qual é a lógica dele? A lógica dele é a misericórdia. O lema, né, dele, como bispo em Buenos Aires, mas principalmente como Papa, ele está até aqui nos documentos, né? O brasão dele diz assim, ó: miserando atque eligendo, que significa, é até um neologismo, né? Transformar o verbo misericórdia o substantivo misericórdia em verbo. Misericordiando, ele me escolheu.
que seria a interpretação de São Beda para o olhar de Jesus diante de Mateus, quando Mateus foi chamado. Então era um cara diferente. Era o fiscal da Receita Federal. Ele já tinha escolhido os empresários de Cafarnaum. Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, e André. Era pelo menos 4 sócios de uma empresa de pesca, que pagavam imposto injusto para o Império Romano, para coletores. E um deles era Mateus. Que depois se junta ao grupo. Se junta ao grupo. Então você tem os empresários pagadores de impostos e o próprio fiscal da Receita Federal no mesmo grupo. Quer dizer, ele queria administrar conflitos, Jesus. Colocar os diferentes dentro do... Mostrar que era possível, por meio da misericórdia, a unidade na pluralidade, na diversidade. Então São Beda interpreta o olhar de Jesus quando ele vê Mateus naquela banca de coleta de impostos e diz assim: misericordiando, ele escolheu. Né? Então esse olhar de misericórdia sobre o diferente, o olhar de misericórdia sobre o que não concorda comigo, o da outra religião, né? O da outra confissão cristã, o olhar do Papa sobre os travestis. Né? Esses tempos atrás ele convidou travestis, recebeu né, no Vaticano, né? Para almoçar junto. Isso é muito importante, né? Almoçar junto. Ele, segundo que de pessoas muito próximas lá, diz que ele tem esse hábito de levar pessoas para almoçarem com ele. Convidar, levar, entra. Imagina isso. Tinha um morador de rua, ele levou um morador no Vaticano que faleceu, né? O morador de rua faleceu, e aí disseram: mas como é que vamos fazer? Ele falou: não tem problema, vamos sepultar aqui no Vaticano. Foi sepultado. Nosso estado faleceu. Não faleceu aqui pertinho aqui, então vamos falecer, vamos sepultar aqui. Então isso é uma opção de olhar, é olhar de misericórdia. Isso é uma opção de escutar com espaço interior. Por exemplo, você está me escutando agora. Existe espaço interior. Você estava falando aqui, eu estava te escutando. Tem espaço interior dentro de mim para o que você estava falando? Ou eu estava simplesmente procurando ouvir nas suas palavras o que eu já sei? Então eu sou medíocre. Agora os misericordiosos são sábios, porque aprendem o que não sabiam antes. Eu aprendi isso com você. Eu me recordo que você dizia que a misericórdia é quando nós oferecemos um espaço no coração para o outro. Meu coração não está cheio, ainda cabe alguém, ainda tem possibilidade de colocar alguém. João, eu fico pensando que para nós é até fácil a gente achar bonita a escolha de Jesus. Pensar que ele convidou uma prostituta para estar com ele, que ele não renegou aquela mulher diante da multidão, que ele a acolheu, que ele trouxe para perto dele. É que nós estamos distante 2000 anos no tempo, já com toda essa figura mistificada, né? Já colocamos um manto de glória sobre essa atitude, mas eu fico pensando o que isso soou diante dos religiosos do seu tempo. Que desconforto na estrutura religiosa do seu tempo que Jesus provocou. Por ser capaz de, naquele momento, fazer escolhas que feriam muito os preceitos religiosos de sua época. Que a gente já romanceou a história, né? A gente já achou bonito, a gente já depositou poesia sobre ela. Então é bonito dizer que Jesus preferiu os pecadores, as prostitutas, que Deus preferiu os ladrões, que ele não teve nenhum problema de lidar com o pecado dessa gente, porque ele sabia, ele conhecia que a palavra de Deus tinha o poder de transformar os corações. A palavra de Deus, que era ele, no caso, né? O verbo encarnado. Por isso que o documento que você citou, na verdade é uma bula, né? Bula, então nós sabemos, é um documento que tem conteúdo, mas que também tem um propósito. Ele inaugura o ano da misericórdia. Uma espécie de receita, né? É um decreto, né? Só que um decreto é só jurídico. A bula, ela é jurídica, mas tem conteúdo. Então são 13 páginas belíssimas, ao melhor estilo de Francisco, em que ele diz: olha, por uma série de motivos escolhi esse ano que vai do dia 8 de dezembro de 2015 até mais ou menos 20 de novembro de 2016 como o ano extraordinário da misericórdia. E vai se abrir em Roma uma porta da misericórdia. E ele pede para que se abra também uma porta da misericórdia em todas as dioceses do mundo. Um santuário. Eu não quero dar nenhum tipo de sugestão aqui, mas o Papa abriu a possibilidade de santuários dentro de uma determinada diocese serem
habilitados pelo bispo diocesano, né, como Porta da Misericórdia. Eu acho tão engraçado que o santuário aqui da Canção Nova é do Pai das Misericórdias. E veio antes dessa proposta, ideia dessa ideia do Papa. E ele não tem porta ainda. Você já viu? É mesmo, verdade. Não tem porta ainda. Ele vai entrar no ano da misericórdia, talvez sem porta. Ele é a misericórdia do Pai ali, Tá ou aberta, as misericórdias, essas portas estão todas abertas. E o Papa, naquela Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele falava que ele quer uma igreja de portas abertas. Ou seja, uma igreja misericordiosa, para acolher e para sair. Uma igreja que sai, vai em busca dos que estão na praça, e não estão na prece, eles estão na praça, mas também uma igreja de portas abertas para acolher quem nem pensa em entrar na igreja porque acha que ali não é lugar para ele, não é? Às vezes o nosso discurso expulsa muito, né? Nós vamos nos acostumando com uma espécie de pregação, com uma fórmula que já escutamos tantas vezes, e a gente, como padres, como religiosos, ou até mesmo leigo que tem a oportunidade de fazer um trabalho de evangelização, às vezes nós nos acostumamos com a palavra que expulsa. E a misericórdia, ela requer um aprendizado diário. Ser misericordioso não é fácil, não. Não é fácil, é muito mais fácil a gente se tornar individual. E até um legalista, né? Legalista, por exemplo, aquela história que uma amiga minha foi marcar uma visita minha guiada num museu. Eu já te contei essa história? Não. Então veja como é que pode chegar, como o legalismo pode chegar ao absurdo. Jesus dizia, né, não é o sábado. O sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Mas uma amiga minha foi lá marcar uma visita guiada. Chegou lá, a secretária disse assim, nós temos aqui uma norma, só pode por telefone. Aí ela perguntou, mas quem é que marca? Sou eu mesma. Mas só por telefone. Qual que é o seu telefone? Vou aí ligar ela agora. Disse, pois não, ela deu o cartãozinho, ela foi e ligou na frente da moça. E aí depois agradeceu, olha, obrigado, viu, deu certo. Quer dizer, o legalismo é absurdo, chega a ser ridículo, né? A foco na regra, né? E você acaba não vendo a pessoa. O saudoso pastor luterano Milton Schwantz, grande biblista que você conheceu, grande mestre, na faculdade. Ele, uma vez eu perguntei para ele assim o seguinte, Milton, você é luterano e eu sou católico. Por onde que você acha que deve começar um diálogo ecumênico entre nós? Ele foi rápido, ele disse assim, vamos um na festa de aniversário do outro. Né? E de fato, esse é o método do Papa Francisco. Antes é o encontro, depois pode vir o debate. Aliás, Jesus quando encontra com a Samaria, com aquela pecadora justamente, né? Que estava caída, que queriam jogar pedra. Depois que todo mundo foi embora, que ele pergunta, mulher, ninguém te condenou? E ela, de certo, com muito medo, né, pensando, esse profeta vai jogar a pedra, né? Então ele disse, não, eu também não te condeno, mas não peque mais. Então nós temos um costume de imaginar que perdoar, ser misericordioso, é aceitar o erro do outro, né? Tem muita mulher que pensa assim, padre, eu perdoo meu marido que me traiu, mas eu não esqueço. Não esquecer, não nada, mas né? A mulher não vai esquecer mesmo. Agora, ela vai aceitar o marido? Então, quando você reza o Pai Nosso, esses dias ainda numa missa eu percebi claramente que as pessoas rezam errado. Reza assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E o Pai Nosso não é perdoai as nossas ofensas, é perdoai-nos as nossas ofensas. Esse nos é muito importante, porque Deus não perdoa a ofensa, Ele perdoa a pessoa que ofendeu, né? Não é que Ele está aceitando, passando a mão na sua cabeça, Fábio, você fez esse pecado, tudo bem, não considero mais, vai em paz, né? Continue a pecar. Não, Ele fala, não faça mais isso, não faça mais isso, mas eu te perdoo, ou seja, eu me dou inteiramente por você, você passa aqui na minha garganta, eu consigo te engolir, né? Agora, quem não perdoa, não perdona, ou seja, não se doa pelo outro, ele não consegue engolir. Às vezes a gente até releva o erro, mas massacra o pecador, né? Discutir religião, por exemplo, vai adiantar alguma coisa? E às vezes essa discussão fica tão acalorada que a gente perde referenciais do próprio cristianismo, né?
Dentro das comunidades, não precisa falar, não precisa ir longe. A pastoral litúrgica arruma um impasse com a pastoral familiar e ali vivem embates terríveis de disputa dentro do contexto. Você que nos assiste, talvez você já tenha visto, vivenciado, experimentado. João, é por isso que a gente precisa retomar muito a experiência dos Atos dos Apóstolos, que o cristianismo naquele momento de tanta perseguição, como é que eles podiam testemunhar que eles eram verdadeiramente cristãos? É na caridade que eles praticavam um com o outro. Era justamente nessa misericórdia que eles ofereciam. É o que você está dizendo. Quando eu tenho a oportunidade de visitar as minhas fraquezas, eu preciso me comprometer com elas. Porque se me sei perdoado, se me experimento perdoado por Deus, eu tenho que dar um passo adiante na superação daquilo que me faz pecar. Porque senão a pessoa vai ficar eternamente grosseira, metendo os pés pelas mãos, aí vai lá, se confessa e está tudo certo. E os estragos que a gente vai fazendo pelo caminho? Tem gente que diz assim, eu perdoando me sinto muito um boboca, um fraco, porque eu perdoei. Não, eu perdoo porque eu sou inteligente, porque claro, eu perdoo como Deus perdoa. Então, a misericórdia é vista como a fraqueza de Deus. Deus acolhe. Mas Santo Tomás de Aquino, e o Papa cita na Misericordiae Vultus, é o nome da bula, o rosto da misericórdia. Jesus é o rosto da misericórdia. Ele cita Santo Tomás de Aquino, que diz assim: a onipotência de Deus consiste na sua misericórdia. Ou seja, a força dele consiste na sua ternura, na sua fragilidade eterna. E o ressuscitado mostra para Tomé a mão. Põe a tua mão aqui, tem uma ferida. Fábio, eu fiquei a semana inteira pensando nisso, que o ressuscitado é o crucificado, que ele leva para a dimensão do eterno as marcas da história. E eu fiquei pensando, não tem coisa que você gostaria de esquecer? Tem coisa que você gostaria de... Tem dias que você gostaria de não ter vivido, palavras que você gostaria de não ter falado, né? Coisas que você gostaria de não ter feito. A memória será sempre um peso para nós, né? Mas no céu nós vamos carregar as marcas dessa paixão. Só que elas vão ser eternizadas, elas vão ser glorificadas, vão ser cicatrizes, mas nós estamos juntando na terra um patrimônio de memórias que nós vamos levar para o céu. E o ressuscitado levou marcas da crucificação. Ele levou a marca daquela lança que traspassou-lhe o lado e o coração. Ele levou a marca dos pregos na mão e disse para o Tomé, já ressuscitado. Então, o Papa Bento XVI chama isso de continuidade na descontinuidade. Ou seja, há uma continuidade entre a história e a glória, entre o já e o ainda não. Mas há também uma descontinuidade, lá não será como aqui. Mas alguma coisa do que é aqui vai para lá. Isso que é maravilhoso, saber que o ressuscitado atravessa paredes, mas come peixe. Aliás, ele preparou uma fogueirinha com peixe na beira do mar. O Papa Bento XVI disse, nós na teologia ainda não refletimos suficientemente sobre essa continuidade na descontinuidade, essa relação entre o céu e a terra, o céu que começa já, mas principalmente a terra que tem espaço no céu. Há algo de humano na dimensão da glória. Isso é muito bonito. Eu, se eu fosse você, não mudaria de canal, não. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente continua essa belíssima reflexão sobre a misericórdia de Deus com o Padre Joãozinho aqui no programa Direção Espiritual.